Olá, a paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso canal EBD Digital. Estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Tema central desse quarto trimestre de 2022, Jesus, Vida e Obra. Quem escreveu foram os vários autores aqui, de cada lição, e nós estaremos estudando a lição 12. Quem escreveu a lição 12 foi o pastor Wanderley Batista Marins, que é pastor presidente da Primeira Igreja Batista em Alcântara. Desde já, nossos sinceros agradecimentos a esse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense. Irmãos, vamos estudar a lição 12, 12ª lição. Essa lição tem como texto base Mateus 27, 23 a 31. E o título dessa lição é A Maior Prova de Amor. Estaremos, primeiramente, orando a Deus nesta hora e depois estaremos dando introdução ao nosso estudo. E também lendo também aqui o texto base, que na verdade não vou ler o texto base, que é Mateus 27, 23 a 31, mas vou ler João 3, 16 e 18, que eu acho que tem a ver também com o nosso estudo de hoje. Vamos lá? Orar a Deus, agradecendo a Deus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa hora quero agradecer a Deus, a Ti, por mais uma oportunidade, estar orando, agradecendo, e também, Senhor, desse vídeo sendo proposto para assim que nós crescemos no conhecimento, na graça, na virtude do Espírito Santo. Que esse estudo, Senhor, esse vídeo possa ser, assim, uma edificação para os irmãos que vão assistir e ver e participar também conosco nessa escola bíblica digital, que é também escola bíblica dominical. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, então, a maior prova de amor. O texto básico que nós vamos ler está aqui também em João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu só quero frisar aqui mais essa parte aqui, nessa parte de, portanto, não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Essa aqui, irmão, é uma parte importante porque diz não crê no nome do Filho de Deus. Qual é o nome do Filho de Deus? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o seu nome. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Então o texto bíblico deixa bem claro, aquele que não creu ainda no nome de Jesus para salvação, para remissão dos pecados, esse já está condenado. Mas a partir do momento que ele passa a crer e obedecer a esse nome, certamente ele será salvo da condenação eterna. Irmãos, a maior prova de amor. Você já teve maior prova de amor? Alguém já provou que por você amar você, né? Uma prova de amor é muito importante, né? Significa que a pessoa ela te ama realmente. E aqui nessa introdução desse estudo, na maior prova de amor, nós vamos ver que Deus
o nosso Criador, ele deu a maior prova de amor pela humanidade. E nós vemos que esse amor é um amor incondicional, é um amor que não pede nada em troca de nós, a não ser que nós reconheçamos, né, o que ele fez por nós. Não há prova de amor mais expressiva do que dar o seu próprio filho, olha só, para a redenção da humanidade. Deus deu o seu Filho unigênito, né? Como diz aqui em João 3,16, seu único Filho, para resgatar eu e você desse mundo que está em ruína. Deus em Cristo pagou o preço da nossa salvação. E que preço? Preço caro, um preço de cruz. Uma sentença, né? Um julgamento, através do sangue do Cordeiro. Do Cordeiro nós sabemos quem é, do Cordeiro eterno, que lá antes, lá em Gênesis havia sido prometido, que nos purifica de todos os pecados. É interessante, irmão, que nesses dias atuais, né? Muitas pessoas querem desacreditar a palavra, né? Mas Cristo, ele purifica o homem de todo pecado. A primeira carta de João vai nos falar sobre essa purificação. Então, nós vemos que a Bíblia, ninguém pode desmentir a Bíblia porque ela é infalível, né? Ela não tem falha. Então, na primeira carta de João, no capítulo 1 e no versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Às vezes as pessoas olham para a pessoa que confessa que Jesus é o seu Salvador, que agora crê na salvação, e olha e pensa assim, mas você está salvo? Você é um pecador? Mas quem salva é Jesus, que purifica, que limpa o homem do pecado. Pois sem ele não tem como haver remissão de pecado. Então, se você acha que não é importante crer no Filho unigênito de Deus, saiba que sem ele, sem Jesus, não há remissão de pecado. O que é redimir? Redimir é você pagar uma dívida, igual foi pago, né? Então, nós vamos ver aqui em Hebreus, só um instantinho aqui, Hebreus 9, versículo 22, que diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aquele processo que nós vimos os sacerdotes, de tempo em tempo, fazendo expersão no sangue, então era necessário que derramasse o sangue para que houvesse remissão do pecado. Aquele ritual que era feito. E o sangue de Cristo foi uma vez derramado por toda a humanidade. Basta agora nós entrarmos nesse versículo que está aqui, que nós lemos, que é que ele creia no nome do unigênito Filho de Deus, né? Então, irmãos, sem derramamento, pois isso nos salvou, assegurando-nos da vitória da dimensão eterna, né? O sacrifício do Calvário, além de mostrar o amor incondicional, que eu já tinha falado, né? Não tem condição, nós não temos condição. Revela que Deus não desistiu do ser humano, coroa da sua criação. Então o homem, ele é tão especial para Deus que ele se tornou a coroa da criação de todo o universo, né? Tudo que nós vemos, todas as coisas. O homem é o ser especial para Deus. Que o eterno plano da redenção se evidenciou no tempo,
Então, tudo estava preparado para que ocorresse naquele tempo, na plenitude dos tempos, né? No momento exato, trazendo salvação a todo aquele que crê. Então é necessário que creiamos nessa promessa que foi feita há mais de 2000 anos da vinda do Cordeiro a este mundo. Então, em Tito, nós vamos ver aqui em Tito, carta aos Títulos, capítulo 2, de 1 a 13. Vamos lá. 1 a 13, né? Que diz assim: Tu, porém, fala, convém da sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. Aliás, perdão, irmão. 11 a 13. Perdão aqui. 11 a 13. Eu já estava até estranhando isso aqui, mas... Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada ou feliz esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, que nós sejamos esse povo, né? Então, para que todo aquele que nele crê, sejamos esse povo zeloso, especial, de boas obras. Jesus é a nossa redenção. Então, Jesus é a redenção da humanidade, redimido. Segurança, Jesus é o nosso segurador, né? Protetor e amparo. Olha só quantas coisas ele faz pela humanidade. Para tanto, pagou um preço alto e doloroso para que pudesse ter vida abundante. Então, todo aquele que está em Cristo tem vida abundante. João, vamos ver aqui, João, Evangelho de João. Evangelho de João 10, 7 a 10. Tornou-se, pois, a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus falando, né? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Então, todos que vieram antes de Jesus são ladrões e salteadores. E essas ovelhas não ouvem a voz dela, né? Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, entrará, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. E o 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Então Jesus já está dizendo bem claro que ele que dá a vida e ele que a vida está com ele, né? Olhando para o relato bíblico, percebemos a indiferença daqueles para os quais Jesus veio, não o recebendo. Então, Jesus veio para quem? Para os judeus, mas os judeus não o receberam. João 1, né? João 1, 11, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem não recebeu? Os judeus, né? O povo de Israel. A crueldade de líderes religiosos, a exemplos de Mateus 23, no caminho do Calvário, com a coroa de espinhos, simbolizando zombaria, a cruz pesada, demonstrando o meio mais vil, cruel do castigo ou punição. Então, quem era punido naquela época era bandido, não vamos dizer assim, né? Era tipo uma pena de morte, né? E simbolizando, demonstrando punição, o manto e a púrpura apontando para a ironia, as bofetadas revelando a agressividade dos injustos para com o justo. Tudo isso ocorreu, irmãos, né? E Mateus está lá descrito. Foi assim a trajetória do Senhor aqui nessa terra. O nosso Senhor passou por essa trajetória do Calvário, né? Em tudo não pecou, nele não foi achado falha alguma. 1 Pedro
1 Pedro 2, 22, 24. O qual não cometeu pecado, nem abriu sua boca, nem se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava, mas quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Então, todos os nossos pecados, todos os nossos erros foi feito na cruz do Calvário que Jesus levou por nós. Porém, disseram que ele deveria morrer, porque se fez filho de Deus. Então, a condenação, todo condenado tem uma acusação, e a condenação de Jesus foi dizer que ele era filho de Deus. João, Evangelho de João, vamos lá, voltar ao Evangelho de João aqui, né? João 19, 7. E responderam os judeus: nós temos uma lei, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus, né? Jesus passou pelo corrompido julgamento dos judeus, sendo por ele condenado, olha só, na presença do governador. Quem é o governador? Pilatos, né? E Pôncio Pilatos e Herodes, né? Esses dois que fizeram ali a sentença. As acusações são apresentadas, inquirição é feita, mas ele manteve-se em silêncio. Impressionado, Pilatos, com a sua postura de resignação e equilíbrio elevado, controle diante de uma situação tão adversa, de acordo com os evangelhos, na ocasião da Páscoa, o governador adotava o costume de soltar um preso. Os irmãos, reparem que Deus fez com que esse aspecto de cair na Páscoa já estava prevendo, né, que poderia saltar um salteador. E a Bíblia já vem relatando sobre isso, que estaria entre dois salteadores, né? Então vê que Deus concluiu a sua obra. Mediante o arbítrio do povo, o arbítrio, a livre escolha, né? Naquela ocasião, sendo manipulados pelos poderosos da época. Quem eram os poderosos? Os judeus religiosos, né? O povo escolheu entre Jesus e Barrabás. Esse Barrabás era um ladrão que cometeu o crime de sediação, sediou o povo, né, de revolta, está lá também, optando pelo malfeitor, Barrabás, né? Enquanto Jesus foi açoitado. Mateus, vamos ver aqui, Mateus, é isso? Não, peraí. Mateus 27, 24. Então Pôncio Pilato, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. É interessante que Pilatos, né? Pilatos mesmo, ele lava as mãos, como se nada tivesse feito com Jesus, mas antes ele mandou açoitar Jesus e entregar ao povo judeu. Entregue para ser crucificado, esse ato de crueldade revelou a natureza pecaminosa, perversa das pessoas. Multidões, elites que patrocinaram, tornaram-se atores mais influentes daquele cenário, né? Aquele quadro também evidenciou amor, generosidade, graça do Pai Celestial, que, com o nascimento de Cristo em Belém, trouxe Deus para o convívio com os homens, e com sua morte na cruz, levou os homens para o convívio pleno com Deus, a maior prova de amor. Então, irmão, aqui está relatado na introdução do estudo, né, a maior prova de amor. Nós vemos que Deus declarou a
humanidade, né? Através do seu Filho Jesus. Primeiro ponto aqui, irmão, mostrou-se triunfante diante das atitudes equivocadas. Então Jesus, nosso Deus, mostrou triunfante diante das atitudes equivocadas da humanidade. Diante da escolha do povo por Barrabás, por influência do Sinédrio. Sinédrio era tipo um julgamento, né, de sacerdotes lá. A palavra de Deus em Mateus 27 e 18. Vamos ver aqui, já está aqui mesmo, né? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Então, qual seria o sentido? Porque eles invejavam Jesus. Jesus fazia milagres, Jesus curava, Jesus estava sempre com o povo, na verdade, né? Sofria as dores com o povo. Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. As autoridades sabiam. A inveja é a arma cruel, pois vê o outro como concorrente, olha só, obstáculo, adversário. Então, a atitude que surge é livrar-se do incômodo. Qual era o incômodo? Jesus. Queria como livrar quem? Matando Jesus, né? Eliminando Jesus. Eliminando do convívio, o que faz sombra ou causa barreira. Os interesses defendidos e proclamados. Por quê? Porque eles queriam o status do Império Romano, né? Eles queriam estar ali no poder, comandando a nação de Israel. Mas agora chega um rei, o verdadeiro, né, para Israel, e eles não querem, né? Não querem ser governado por Deus, na verdade, né? Por Jesus. Defendidos a causa, barreiras, defendido e proclamado. Jesus realmente tornou-se um obstáculo aos líderes religiosos, desconectado com o projeto divino. É interessante que o autor aqui ele bota uma palavra moderna, né? Desconectado, quer dizer, não está conectado, está desligado, né, do projeto divino, especialmente para o sumo sacerdote, a expressiva parte do Sinédrio. Esses sacerdotes, né, irmão, nós sabemos que era o que intercedia pelo povo. Mas como que ele poderia estar intercedendo pelo povo se estava corrompido, né, com seus afazeres cotidianos, né, com seus próprios interesses? Acusaram Jesus falsamente, olha só, pois não eram reais as alegações que ele pervertia a nação, era contra pagar tributo a César e se proclamava Cristo, o Rei. Na verdade, todas essas afirmações de Jesus eram verdadeiras. Porque, primeiro, ele não sediou ninguém. Segundo, ele não pervertia a nação, né? A alegação deles. Pelo contrário, Jesus mandou pagar o tributo, né? Dê a César o que é de César. E aqui, a proclamação de rei, porque para isso ele veio mesmo. Ele falou com o próprio Pilatos ou Herodes, né? Eu acho que foi Pilatos, que para isso ele veio, né? Para ser rei. Então, vamos ver aqui, Lucas 23, 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este perverter a nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. E aqui tem um ponto que, dizendo que é rei, o Cristo, o Rei, né? Na verdade, ele é rei mesmo, né? E nós sabemos que está lá escrito, o rei dos judeus, foi a acusação dele. Ao ser questionado por Pilato, mostrou-se notável e elegante, sem semelhança alguma com os seus algozes, pois respondeu: tu o dizes, ou seja, o Senhor está dizendo isso, né? Aqui, Pilatos perguntou dizendo: tu és rei dos judeus? E ele respondendo: diz-lhe, tu o dizes. Ele já está dizendo que era rei, né? E o que levou Pilato, a autoridade romana, a declarar: não vejo neste homem crime algum. Foi onde disse, né? O versículo 4. Diz Pilato, os principais sacerdotes, multidão, não acho culpa alguma neste homem, né? Pilatos não viu justificativa para matar esse homem, mas temendo as autoridades, temendo perder o cargo também, né? Muitas pessoas, às vezes, até negam a Cristo com medo de alguma situação, né?
Jesus nada falou sobre a escolha da multidão, apenas por ocasião do desfecho na cruz. Rogou ao Pai que perdoasse, olha só, todo aquele povo por não saber o que estava fazendo. Na verdade, Jesus não veio condenar, ele veio para salvar. E nós vemos, né, que aqui no versículo de João, ele fala isso, né? No versículo 17. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que Jesus roga ao Pai, dizendo que perdoasse aquele povo por não saber o que estava fazendo. Então vamos ver aqui Lucas 23, 34. Aqui mesmo nesse capítulo aqui, né? Só um instantinho. 34. Ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram suas vestes, lançaram fora. Os soldados ali presentes repartiram as suas vestes. E que não imputasse tal pecado. Que atitude bendita de Jesus, demonstrando incondicional amor, né? Oferecendo pelos pecados, o justo pelos injustos. Quem somos justos? Nós somos justos. O santo pelos ímpios e perfeito pelos imperfeitos, né? Por isso que Jesus é santo dos santos, né? Amor o mundo, tem amor no coração, na mente. Diante de todos os erros, equívocos, perversidades, Jesus mostrou-se impecável, né? E triunfante, deixando evidente a sua retocável diferença. Quer dizer, a diferença de Jesus para os líderes, né? Foi como ovelha muda caminhando para o matadouro, sem falar e questionar ou reclamar, né? É engraçado não, é interessante, a Bíblia, ela usa linguagem simples, né? E nós vamos ver que o Cordeiro Jesus, né, foi levado para o matadouro. Matadouro aonde? Onde vão matar realmente o nosso Criador, o nosso Rei, né? Jesus Cristo. Aqui, Isaías, o profeta Isaías já falava desse acontecimento. Mas há quantos anos antes Isaías já profetizava, né? Então, 53, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Interessante. É a singularidade do mestre da Galileia, sendo superior a tudo e a todos, mostrando que cumpria sua missão com altruísmo e verdadeiro amor. Irmão, não tem amor maior do que o amor do nosso Criador, quando ele declarou ali na cruz pela humanidade, né? E ele mesmo fala: ainda que sua mãe, a mãe da criança, viesse renegar, ele não renegaria para conosco, né? Independente das atitudes e escolhas humanas, Jesus triunfou. Com ele triunfarão os que creem e se rendem ao seu sacrifício. Nós, né, toda a humanidade deveria estar ali. Eu, você e todos nós. Mas mesmo assim, Deus ainda dá a oportunidade de nós triunfarmos com Cristo. Ser vencedor com Ele, junto com Ele. Sua morte no Calvário expressa a plenitude da vida. Vitória sobre o pecado e a morte, né? Duas coisas que nos afastam de Deus. O pecado e a morte. O inferno e tudo que se opõe a Deus. Nele encontramos o perdão que restaura o ser. Então nele é como curássemos a nossa vida, né? Restaura o ser e a realidade da vida, operando salvação. João 3,17. Nós já falamos, lemos aqui, né? João 3,17, né? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não
para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Esse versículo. Encontramos graça, que nos faz participantes da natureza divina. Graça, nós sabemos o que é. É um dom, um presente que nós não merecíamos, né? Realmente a humanidade não merecia, mas Deus deu esse presente, que é a graça de Deus. E ele falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, né? Em Pedro, nós vamos buscar aqui na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, 3 e 4. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Quem nos chamou? Deus, né? Pelas quais nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, pelo pecado que há no mundo. Escapamos porque ele nos chamou para participar da redenção. Herdada pelo novo nascimento, né? Regenerado, né? Através de Cristo, quando somos gerados de novo, né? Quando que nós somos gerados de novo? Quando nós aceitamos Cristo e dali para frente continuamos caminhando com Ele, né? 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, irmãos, uma vez que você foi gerado pelo ventre da sua mãe, sob pecado. Agora, nós somos gerados de novo no Espírito, através de Jesus, que pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre, né? O sacrifício de Cristo é a nossa salvação. Aquela encenação que nós vemos todos os anos em uma certa ocasião, aquilo foi a nossa salvação. Aquele ato de Jesus é a nossa salvação, a crucificação de Cristo. Por ele, o Mestre pagou nossa dívida. Então, nós tínhamos uma dívida com Deus e agora ele redimiu a nossa dívida e pagou com o seu preço. Preço de morte e morte de cruz, né? Não foi só uma morte, mas foi um martírio, né? Vamos dizer assim. Colossenses, cartas aos Colossenses 2, 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. É isso mesmo? Não. É esse não. Perdão. Quero ver aqui. É 2,14. Havendo riscado a cédula, olha só, agora sim. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e nos tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então nós tínhamos uma dívida lá, estava registrado, uma cédula, talvez um contrato, né, que nós não cumprimos. E agora ele pagou na cruz, cravando ali na cruz. Venceu a morte. O último inimigo que nós vencemos é a morte. Está escrito lá. Então, em Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, 24. Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, Jesus não foi retido pela morte, porque não era possível, né? E nos garantiu vitória. Cartas aos Romanos 8, 37.
Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou, se entregou por nós e nos garantiu a vitória, né? 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 15, primeira carta aos Coríntios, 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós falamos desse primeiro tópico, né? Recapitulando aqui. Tá aqui, né? Mostrou-se triunfante. Jesus mostrou-se triunfante sobre este acontecimento, sobre a morte. Agora nós vamos falar aqui. Evidenciou a nobreza diante do crivo da humilhação. Então Jesus se tornou brilhante, nobre, através da triunfante do crivo da humilhação. Os opositores, acusadores de Jesus, fizeram de tudo por sua condenação, para que tal intento fosse alcançado. Usaram de artifício, armadilha, cilada. Antes de acontecer esse acontecimento, irmão, de levar Jesus até lá, muitas situações aconteceram, né? E nós vamos ver na etapa, quando nós lemos o Evangelho, os 4 evangelhos, né? E nós vamos ver que várias situações, armadilhas, ciladas, foram, muitas das vezes, tentando pôr Jesus em encruzilhadas, né? Sem saída, mas Jesus é Deus, né? E nós vemos que ele venceu. Não foram elogiosas, dignas de apreço, as atitudes dos principais sacerdotes, desse sacerdote, e de todo o sinédrio, né? Que buscava construir narrativas, olha só, uma palavra até atual, né? Narrativa, criando narrativa para prender Jesus e forjar testemunha que falsamente acusasse Jesus. Interessante, né, irmão? Um erro tão grave, calúnia, né? Tentando caluniar o nosso mestre, Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui em Marcos, o Evangelho de Marcos, 55, Marcos 14, 55, 59. E os principais sacerdotes, todo o concílio, buscava algum testemunho contra Jesus para o matar, e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Levantando alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer, eu derrubarei esse templo, construirei por mãos de homens, em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. Versículo 29. E nem assim o seu testemunho era coerente, né? Então não tinha coerência. Anás e Caifás, olha só, irmão, presta esses 2 nomes aqui. Eles eram parentes e eles faziam parte desse concílio, né? Desse sinédrio. Agiram de forma destoante, como se nós tivéssemos aí, você sabe, eu não vou nem falar não, porque hoje, mas deixa para lá. Agiram de forma destoante, não coerente com a lei que deveria seguir e defender o sinédrio, né? Então, irmão, eles usaram de artifícios dentro da lei deles. Olha, eles tinham uma lei e usaram de artifício para condenar Jesus, né? É muito triste isso que nós vemos. Mateus, né? Mateus 27, 20, né? Olha só. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram, quer dizer, incitaram, né, a população e a multidão que pedisse Barrabás, pedisse um ladrão e matasse o rei, né, que veio para eles, e eles não aceitaram, que é Jesus. Quando Jesus não refutou, contestando ser o Filho de Deus, eles levaram a Pôncio Pilato.
Pôncio Pilato não era judeu, mas estava ali, era do Império Romano, estava ali para manter a ordem, vamos dizer assim, pedindo que ele decretasse pena de morte, olha só, alegando ser ele rei dos judeus. Então, em Marcos, né, vai falar sobre isso, o Evangelho de Marcos 14, 66, 66 não, 61. Mas ele calou-se e não respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar. Ele disse: És tu, o Cristo, o Filho de Deus bendito? Então, ele sabia que Jesus é o Filho, por inveja, estava tentando persuadir Jesus, fazendo pergunta, vamos dizer assim, até pergunta tola, né? Na verdade, queria que Jesus falasse que ele era filho de Deus, né? Para ter argumento. Os tribunais judeu, Sinédrio, e o romano Pilatos não poderia ter sentenciado Jesus com a pena de morte pelas acusações apresentadas, os crimes que lhe foram imputados, descrito em Lucas, né? Evangelho de Lucas, versículo 2. Isso mesmo. Lucas, peraí. Lucas 23, versículo 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado esse pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo Rei. Nós já falamos que dessas acusações nada era real, né? Mas Pilatos seguiu o julgamento. É interessante, irmão, parece que se Pilatos sabia que o julgamento estava errado, por que continuou o julgamento? Porque também tinha interesse que matasse o Cristo, né? Assim, sem ter achado nele crime algum que justificasse a sua condenação, nós vamos ler aqui em Lucas, né? Lucas 23, já estava lá, versículo 4. Olha lá, olha só. E disse Pilatos aos principais sacerdotes, a multidão: não acho culpa alguma nesse homem. Mas ele viu que não tinha culpa, porque ele continuou, né? É interessante isso aqui. Agora em 14, vamos lá para 14. Olha só. Ele disse-lhe: haver apresentado esse homem como pervertor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusaram, acho nesse homem. Mesmo assim, ele continuou condenando o homem, se ele não achou. É interessante a colocação aqui. Nem mesmo Herodes, porque ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Irmão, é muito interessante essa colocação aqui, né? Então nós vamos ver que eles tinham interesse em eliminar o Messias, né? O enviado de Deus. Então disse-lhe que o prisioneiro seria açoitado e solto. Ele seria castigado e solto. Mas não foi isso não, irmão. Depois entregaram para o povo condenar-se, né? Então nós vamos ver aqui em Lucas 23, 16, né? Diz assim: castigá-lo-ei e depois soltá-lo-ei. Mas não foi isso que aconteceu, né? E fato contestado pela multidão, gritava: se você soltar este homem, não é amigo de César. E todo aquele que se faz amigo de César, né? E se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César, né? Então, quer dizer, Jesus alegaram que a acusação dele era, de fato ele era, né? Então nós vamos ver em João, no livro de João, essa passagem, né? Evangelho de João 19, 12, 13. Diz então Pilatos procurava soltá-la, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não é amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, num lugar chamado Litóstotos, em hebraico Ega. É um trono, né? Uma cadeira, na verdade. Irmão, você vê, nós vemos
como as coisas se cumprem dia a dia e se repetem, né? Muitas pessoas negam Cristo pela posição social, pelos status. Infelizmente, essas pessoas vão responder um preço muito alto naquele dia, quando chegar perante ao nosso mestre, né? Então disse que o prisioneiro seria açoitado e solto. Já lemos ele. De fato, contestado, a multidão gritava, já li isso também. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Olha só o fato. Diante dessa situação, ele já entregou. Lavou as mãos, né? E eles o levaram. João 19, né? 19, 16. Que nós já lemos aqui. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, tomaram a Jesus e o levaram. Então, irmãos, nós vamos ver aqui. Mas mesmo diante de todos os ardis e artifícios cilada, o mestre, Jesus, se portou com dignidade e equilíbrio, evidenciando a nobreza diante dos malfeitores, não reclamando dos seus, né, nem dos que lhe faziam males, porque ele já estava certo, convicto da sua missão, né? Pilatos, ao ceder os caprichos da multidão, né, influenciada pelos principais e sacerdotes, as autoridades religiosas e os anciãos, né, os nobres, né, vamos dizer, os crã ali daquele Mateus, Evangelho de Mateus 27, 20. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Parece que nós vemos uma história parecida por aí, né? Mas, continuando. Entregou o prisioneiro para ser açoitado. Mais uma vez, levaram lá, né? Para ser açoitado, né? Mateus 27, 24. Na verdade, irmãos, não sei se está repetindo, mas esse fato ocorre para que Jesus fosse açoitado. Vamos ver aqui, 27... Não, capítulo 27? 27, 24, 26. Vamos lá. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente, do sangue desse justo considerar isso, né? Cara de pau dele. Respondendo todo o povo disse: o seu sangue cai sobre nós e nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Ele viu que o homem não tinha nada, Jesus não tinha nada, mas mesmo assim mandou açoitar. Lavou as mãos também, né? Pois sabia que Jesus nada fez de ser digno de tal punição. Qual era a punição? A morte. Mas vendo que a multidão estava desgovernada, descontrolada, temendo uma confusão generalizada, algo que se Roma soubesse não perdoaria, preferiu sacrificar o acusado. Cometendo esse erro na justiça do julgamento, a colocar em risco o seu futuro político. Quantos políticos, né? Às vezes não faz a justiça, não proclama a justiça, com medo de perder algumas regalias, alguns benefícios, né? Então, pega um vaso com água e lava as mãos. Quantos políticos lavando as mãos? Isso não é comigo, não. Né? Sentenciando. E o caso ocorreu aqui com um homem justo, Jesus, né? Que veio para salvar a humanidade. Mateus 27, 24. Mateus 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada... Já li esse texto, né? Ele traz Jesus para ser crucificado. Agora Jesus está diante de uma situação, vai ser crucificado. De tudo, ele permaneceu com sua postura impecável, mostrando nobreza diante do crivo da humilhação. Né?
Ao ser açoitado com aquele chicote pequeno, mas de tiras longas, com pontas finas de metal ou osso, para ferir e rasgar a pele das costas ou de outra parte do corpo por elas alcançarem. Jesus sofreu sem murmurar, reclamar ou lançar culpa. Interessante, irmãos, que uns tempos atrás, muitas pessoas, quando foram ver um filme, acho que é Michael Douglas, o nome dele, não tenho certeza, eles sentia, quando viram aquele filme bem realista, né? Eles, como é que se diz assim, saía até com sentimento, né, de angústia, muitos ali até passaram mal, vamos dizer assim. Mas aqui é real, irmão, aqui foi real o que Cristo passou, não foi uma encenação de um filme, nem nada não, foi real, com esses detalhes que o pastor Vanderlei está colocando. O mestre da Galiléia viu e ouviu a decisão do povo, os gritos, recepção de Barrabás. A Barrabás, interessante, desde aquele momento o justo começou a padecer pelo injusto. O fato que parece destaque, o julgamento de Jesus serviu para libertar das prisões físicas um malfeitor. O seu sacrifício na cruz foi suficiente para libertar das prisões espirituais os cativos satanás. O soldado do governador conduziu Jesus para o pretório com toda a sua corte reunida. Mateus 27, 27. E colocaram sobre ele uma capa de escarlate, vermelha, semelhante às que era usada pelo soldado. Esse tipo de capa que colocaram sobre Jesus foi para deboche, zombaria, humilhação, mas mesmo sem intenção, estava apontando para a realidade do sangue de Cristo. Então, aqui o autor ele faz comparação. Aquela capa era zombaria, mas mesmo assim estava confrontando, estava indicando o sangue de Cristo, que purifica de todo pecado. Em 1 João 7, proporcionando salvação para servirmos ao Deus vivo. Aqui vamos ler esse versículo, né? Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, para purificar as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Então, irmão, sirvamos a esse Deus vivo, né? A coroa da espinho, a cana, como cetro, era para mesmo que, ironicamente, ele fosse apresentado como rei. Então, todo rei tem um cetro, tem uma cana, né? Que direciona quando alguém quer falar com o rei. E deram essa cana. Está em Mateus 27, 29. Enquanto a motivação fosse de verdadeira exposição de escárnio à pessoa do Filho de Deus, o Messias divino, o resultado foi aclamá-lo rei, indicando o mais efetivo e expressivo significado da morte de Cristo. Remissão dos pecados, salvação, derramamento de sangue, e que Jesus, o Rei eterno, sofreu, venceu e reina majestoso no tempo eterno, né? Então, irmão, nós falamos, né, aqui sobre, só recapitulando, vai tomar um tempinho esse estudo, irmão, mas é importante. Eu gostei desse estudo, né? Gostei, não só desse, né, mas de todos, né? Só aqui, né? Rapidinho aqui, vamos ver aqui. Tá. Mostrou-se triunfante diante das atitudes equivocadas. Aí nós falamos, evidenciou a nobreza diante do crime da humilhação. E agora, o último tópico que nós vamos pronunciar aqui teve o seu ápice com Cristo pregado na cruz. Então, o ápice de Cristo foi ali a sentença da morte. O Sinédrio judaico conseguiu autorização romana para crucificar Jesus. Mateus, depois os irmãos, acho que eu quero adiantar um pouquinho aqui. Marcos 15, 13, 15. Mas não tiveram êxito.
pois Jesus ressuscitou, né? E seus discípulos após o revestimento do Espírito Santo. Aliás, irmão, vou ler esse texto aqui. Peraí. Vai ficar um pouquinho grande o nosso filho, mas não tem problema não. Quem tiver interesse, vai acompanhar a gente, né? 13. E eles tornaram a clamar, crucificar ele. É isso mesmo? 15, 13. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez mais clamaram: crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e soltou Jesus, né? Mas então tiveram êxito. Não tiveram êxito. E seus discípulos. É Atos. Aí, Jesus. É Atos 2, 1, 3. E cumprindo o dia dos Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam sentados. Esse texto é muito grande, eu não vou ler isso não. E tornaram, então vou só ler aqui. E seus discípulos, após o revestimento do Espírito Santo, Atos 2, 1, 13, tornaram-se ousados e com intrepidez e falaram do que tinha visto e ouvido. Atos 4, 20, né? Atos 4, 20. É isso que eu vou ler, que é um só. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, tá bom? Entendendo que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, Atos 5, 29, parte B, avançaram testemunhando por toda parte sobre a morte e a ressurreição de Jesus e do Senhor e como aparecer aos seus discípulos. João 21, de 1 a 14. Também depois os irmãos lêem esse texto. E a crucificação era um método de execução usado pelos romanos e também por nações antigas, como a Síria, Média, Pérsia, utilizavam por tal punição para castigar escravos e criminosos. Então nós observamos aqui que não foi só pelos romanos, mas essa punição já existia. Era, portanto, a forma mais vil, rude e vergonhosa de morte, mas foi exatamente nesse cenário que o amor de Deus se expressou com toda a sua exuberância e virtude e graça. 2 Timóteo 1, 9. E que nos salvou e chamou uma santa convocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. A cruz é o ápice, mas expressivo, contundente amor divino revelado aos seres humanos, né? Sendo sua mais feliz, produtiva, maravilhosa expressão e prova de amor. Então a crucificação, o sacrifício, né, de Cristo na cruz foi a forma mais expressiva do amor para com a humanidade. Em João 15, 13 encontramos: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar sua própria vida pelos seus amigos. Deus nos amou de tal maneira que não poupou seu próprio Filho. Romanos 8, 32. E deu-se pela nossa redenção. Efésios 1, 7, 8. Em que temos redenção pelo sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, para que por ele tivéssemos vida em abundância. João 10, 10, parte B. No caminho do Calvário, o mestre foi padecendo angústia, dor, naquela região da morte, chamada lugar da caveira. Mateus 27, 30. Mateus 27, 33.
e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, fora afixada na cruz a seguinte inscrição: Este é Jesus, Rei dos Judeus. Mateus 27:37. Quando os soldados lhe ofereceram bebida forte, para que ficasse como que anestesiado, ele recusou de pronto. Marcos 15:23. A palavra diz que ele morreu na hora nona. Marcos 15:25, 34 e 37. Sem que suas pernas e ossos fossem quebrados, cumprindo o que estava nas Escrituras. Então, irmão, esses relatos já tinha antes previsto, né? Profecias foram em Salmos 22, Marcos 15:24, 27 e 28. Ali o Senhor Jesus deu sua vida por nós, reconciliando-nos com o Pai e deixando aberto o caminho para acesso direto aos céus, com o véu que fora rasgado de alto a baixo. Marcos 15, 38. Então, irmão, hoje você tem a liberdade, o acesso ao Pai através de Jesus, inaugurando o sacerdócio universal dos crentes. Hoje você não precisa de um sumo sacerdote, porque já temos um sumo sacerdote, que intercede por nós com gemido inexprimível, está à direita do Pai. A crucificação de Jesus Cristo, de Cristo no Calvário, é o retrato da graça presente, né? A maior prova de amor e presente imerecido. O apóstolo Paulo chama a crucificação de manifestação do poder de Deus. 1 Coríntios 1, 23. 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, eles pregam a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, né? Maravilhas demonstradas aos homens para mudar o curso da vida e proporcionar uma realidade espiritual como expressão de amor de Jesus. Efésios 2. Então temos essa oportunidade. Se você vai em direção contrária a Deus, agora você pode fazer uma rota segura no caminho de Cristo. Após vencer a morte, Jesus deixou claro que a cruz significa sofrer pelo pecado. Filipenses 2:8, Hebreus 12:2. Reconciliar-se com o Pai. 2 Coríntios 5:19, Colossenses 1:20. Os irmãos depois podem ler esses textos. Para termos paz. Efésios 2:16. A cruz, portanto, simboliza a glória do Evangelho, né? Antigamente a cruz era como vergonha. Agora a cruz é glória. Glória para quem aceita Cristo, né? Que coisa interessante. A dívida é paga. Colossenses 2:14. A libertação garantida. Romanos 6 e 11. A cruz também é símbolo de amor, do poder de Deus, da vitória do salvo. Cristo pregado no madeiro é o símbolo da nossa salvação, a vitória sobre o pecado e a maior prova de amor que alguém pudesse conhecer. Irmãos, que prova de amor, né? Eu queria ler aqui para pensar e agir, então vou rapidinho fazer esse. Primeira pergunta. Sacrifício de Jesus, sua morte, retrato da graça como presente divino. Nisso conheceremos o amor que Cristo deu sua vida por nós. 1 João 3,16a. Esta é uma magnífica, notável e imensa prova de amor. O sofrimento de Jesus, enquanto doloroso, foi o espelho do amor incondicional do Pai, transmitido pelo Filho obediente do propósito da eternidade deixado no tempo à disposição de todo aquele que crê. Enquanto Satanás influenciava os homens para aparentemente fazer o pior, Jesus fazia o melhor e operava a nossa redenção. 4. A maior prova de amor foi o justo sofrer pelos injustos, o santo pelos pecadores, para que a vida fosse abundante. Essa prova de amor triunfou sobre os males e equívocos das pessoas, evidenciou a nobreza ao passar pelo crivo da humilhação e teve seu ápice em Cristo na cruz. Qual tem sido a vossa atitude diante de tudo isso?
meu amigo, meu irmão. Que lição, né? Então, fechando aqui, agradecendo os amados irmãos que permaneceram conosco, vamos fazer essa oração final. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por todos que aqui vão ouvir essa mensagem. Que lição especial. Que Deus nos abençoe, nos guarde, proteja e abençoe todos os inscritos do nosso canal. Em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se o nosso bom Deus nos permitir.